Quais são os nossos direitos quando compramos um imóvel usado? Os direitos na compra de um imóvel usado essencialmente são os mesmos para qualquer compra de imóveis. Com relação à questão do imóvel ser usado, via de regra vai estar escrito assim, que você está comprando o imóvel ad corpus. O que é isso? Significa que você está comprando o imóvel no estado que se encontra. Veja, é muito importante a gente observar uma questão. Quando você vai lá visitar o imóvel, você vai lá, olha, gostei dessa sala, essa sala é ampla, é arejada, tem uma sala em L, tem uma cozinha gourmet, tem uma sacada gourmet, se é um apartamento, ou tem uma área de lazer legal. Você escolheu o imóvel, aquele imóvel se encaixou no seu sonho. Quando você vai receber as chaves, o imóvel está diferente. Ou tem uma parede quebrada que não tinha, tiraram toda a fiação, toda a luminária, tiraram tudo. E isso você não sabia, não foi dito que seria tirado. E aí fica aquela discussão. Ah, mas estava aqui, mas não estava. E aí, como que a gente evita isso? A gente evita isso fazendo uma vistoria minuciosa, então, no detalhe, de preferência gravando todos os ambientes, batendo foto, fazendo uma vistoria minuciosa, se puder, de preferência que seja acompanhado por um arquiteto, um engenheiro. Por quê? Porque o arquiteto e o engenheiro vai analisar as questões estruturais do imóvel. Para quê? Para evitar que você compre um imóvel e quando você chega lá para morar, você descobre, por exemplo, que o telhado, todo o madeiramento do telhado está com cupim. Isso aconteceu com a cliente nossa, que nos procurou depois de ter comprado o imóvel e não fez essa vistoria minuciosa e detalhada. O que acontece? Aí, quando você vai verificar o contrato, né, da venda e compra desse imóvel, você descobre que lá está escrito a bendita expressão ad corpus, que significa no estado que se encontra, ou seja, significa que o vendedor não vai fazer manutenção nenhuma no imóvel e que ele vai ser entregue daquela forma. Bem, isso pode ser evitado, primeiro, com a vistoria, segundo, contrato bem redigido, de maneira que quando o que foi combinado vai ser entregue. Por exemplo, existe a situação da compra de um imóvel usado que a gente usa a expressão porteira fechada. O que significa essa expressão porteira fechada? Significa que eu vou comprar o imóvel exatamente como ele está no dia da vistoria. Ou seja, toda a decoração, toda a mobília, tudo, absolutamente tudo. Claro, exceto itens que a gente chama de itens pessoais, né? Então, toda a louça da cozinha, cama, mesa e banho, mas o resto exatamente como está. Negociação precisa de uma atenção muito especial no contrato. Por quê? Porque esse contrato vai ter que constar cláusulas que identifique exatamente como o imóvel estava no dia da vistoria. E aí, como a gente faz? Normalmente, a gente anexa a vistoria junto ao contrato, de maneira que lá na frente, quando o comprador receber as chaves do imóvel, ele possa verificar exatamente como estava o imóvel no dia da vistoria, que foi o que ele comprou. Ou seja, não levou gato por lebre. Então, é muito importante que você tenha o assessoramento jurídico adequado para que você seja orientado ao que fazer. Então, vai comprar um imóvel usado? O que você precisa saber? O que você precisa fazer? Quais os cuidados você tem que tomar na hora de negociar esse imóvel? Quando da negociação desse imóvel, é muito importante que seja acordado, né? Então, o vendedor e o comprador decidem. Por exemplo, o vendedor fala assim, olha, o imóvel é esse aqui do jeito que está. Só que tem lá uma parede estragada, por exemplo, porque tem criança e a criança entendeu que a parede era uma lousa e pintou ela toda. E aí, o que pode ser negociado? Olha, eu compro esse imóvel, mas essa parede tem que ser pintada. Ou tem tela de proteção em todas as janelas. E o comprador não quer aquelas telas, porque não tem criança na casa dele. Então, ele diz, olha, eu compro desde que você tire as telas e arrume os furos. E isso
Se for negociado, tem que estar no contrato, de maneira que o contrato reflita exatamente o que foi acordado entre as partes, para que depois, lá na frente, se for necessário, a parte que se sentir prejudicada pode utilizar-se daquele contrato e exigir judicialmente que ele seja cumprido. Então, daí a importância de que o contrato seja minuciosamente redigido com tudo que foi acordado nos mínimos detalhes. Então, isso é muito importante quando se vai negociar um imóvel usado. Você ficou com dúvidas? Já passou por alguma situação semelhante? Compartilhe conosco, deixe nos comentários ou clique no link da bio. Se gostou desse vídeo, curte, compartilha e nos siga para mais conteúdos sobre direito imobiliário.